Olá a todos, eu me chamo José Maria Vilela Pada, atualmente sou professor da Universidade Federal de Lavras, do Departamento de Agricultura, e sou responsável aqui pela cadeira de cereais de inverno, produção e melhoramento de cereais de inverno em condições tropicais. Estou aqui hoje com o intuito de falar um pouquinho para vocês sobre o projeto intitulado Caracterização Ambiental e Desenvolvimento de Novas Cultivares de Trigo para a região sul de Minas Gerais e Campo das Vertentes. O número do processo desse projeto é APQ-00057-22 e a vigência começou aí no ano de 2022, no mês de setembro, e finda agora no mês de setembro do ano 2025. Bom, o trigo tem uma importância muito grande no que tange a dieta da população mundial. É o cereal que tem maior área, mas não tem a maior produção, perde aí em termos de produção para o milho. E quando a gente pensa no Brasil, a gente tem um agronegócio muito pujante, a gente é considerado celeiro mundial. A gente somos grandes produtores aí dos principais grãos, né, soja, milho. Quando a gente pensa em trigo, isso é a realidade é um pouco diferente. Ou seja, a gente demanda de muita importação. Historicamente, a gente importa metade do que a gente consome. E mais atualmente, a gente aumentou um pouco a produção, mas mesmo assim a gente continua importando trigo de países como principalmente Argentina, países como Canadá, Estados Unidos, algumas vezes de Rússia, entre outros países. Isso faz com que a gente tenha que, né, tirar a divisa, tirar recursos, dinheiro aí do país para fazer essa importação. E a gente tem um desafio adicional no caso do trigo, ele é considerado aí um cereal de inverno, ou seja, tem temperaturas médias ótimas de desenvolvimento um pouco mais baixas. Quando a gente pensa no nosso país, majoritariamente a gente tem condições tropicais que têm temperaturas elevadas. Então nós temos um desafio muito grande de fazer a chamada tropicalização do trigo, ou seja, fazer com que esse cultivo de trigo seja mais facilitado, seja mais possível e, consequentemente, mais rentável nas condições tropicais. Então, o nosso projeto, principalmente, ele visa desenvolvimento, entender esse ambiente de produção tropical e desenvolver cultivares, né, novas tecnologias para a produção de trigo nesse cenário. Então, logo a gente recebeu esse recurso desse projeto, no ano de 2022, a gente já começou a execução dos trabalhos. A gente tem aqui um programa de melhoramento genético de trigo que começou aí no ano de 2018. Eu cheguei na universidade no ano de 2021. Esse trabalho já estava em andamento. Então, junto com outros professores e pesquisadores, no caso aí a gente tem grande parceria com professores do Departamento de Biologia, da Genética e Melhoramento de Plantas, professor José Ayrton, e pesquisadores da EPAMIG, principalmente aí a pesquisadora Aurinelza, que a gente tem parcerias, além de todos os discentes que foram envolvidos nesse projeto. Aproveitando essa brecha, a gente está aqui com o discente Gabriel da Silva Miguel, que participou ativamente desse projeto, inclusive isso foi aí alvo aí da sua dissertação de mestrado, e ele agora aí vai dar um pouquinho mais de detalhes da condução desse trabalho durante esses anos de vigência desse projeto. Gabriel, a palavra está contigo. Olá a todos, como o professor me apresentou, meu nome é Gabriel, atualmente eu sou doutorando em Genética e Melhoramento de Plantas, e falando um pouco aí de como a gente conduziu esse trabalho, bem, as avaliações, elas foram baseadas na Instrução Normativa número 58, que vai reger aí como são as regras de experimentação, os critérios morfológicos, as características agronômicas que devem ser avaliadas além das análises de qualidade tecnológica industrial, justamente porque o trigo ele é voltado principalmente para a alimentação humana, e essa instrução normativa ela é utilizada para os ensaios de VCU, que são os pré-requisitos para realizar o registro de uma nova cultivar aqui no nosso país. Bem, desse projeto, nós realizamos 7 experimentos, e isso foi conduzido em 4 municípios, em 2 anos agrícolas. O delineamento que a gente utilizou foi o delineamento em blocos inteiramente casualizados, com 25 tratamentos, que no caso são linhagens do nosso programa de melhoramento, mais 2 testemunhas. E cada parcela experimental tinha 5 metros quadrados, sendo 5 linhas de 5 metros espaçadas em 20 centímetros. Para a gente fazer as análises de qualidade de farinha de trigo, a gente realizou uma parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos, que fica sediada no Rio de Janeiro. E para a gente selecionar os materiais que a gente ia mandar para fazer essa análise, selecionamos com base na produtividade. E aí
a gente adquiriu 2 quilos de grãos de trigo e aí a gente levou lá para realizar essa amostragem. Sobre as avaliações, principalmente essas de qualidade tecnológica industrial, que a gente usa farinha, foram utilizados aí para fazer farinografia, oveografia, análise de glúten e teor de proteínas. Os grãos eles são utilizados para fazer o pH e o PMS. E falando um pouco dos resultados que foram obtidos com esse projeto, nós podemos observar aqui que existem diferenças, né, significativas estatisticamente aí de diversas linhagens, entre as linhagens e as testemunhas, e aproveitando também esses dados, essa análise é uma análise conjunta e, no caso aqui, ele expressa no gráfico de radar chart adaptabilidade e estabilidade. E aqui comparando, então, as duas testemunhas com o nosso material que será lançado, esse material ele se desempenhou muito bem nos locais onde ele foi testado, e sobre a qualidade dele, a gente tem aí que ele é um trigo do tipo pão. Então, ele acaba assumindo um papel muito importante aí no mercado do trigo aqui na nossa região. E a gente agradece aí a FAPEMIG, a EPAMIG, os programas de pós-graduação em genética de melhoramento de plantas e fitotecnia, além também da CNPq e a CAPES, por fomentar esse projeto. E também ao grupo do ProTrigo, que ajudou de diversas formas e ativamente também aí na execução desse trabalho. Bom, aproveitando a deixa, né, nós recebemos com esse projeto aproximadamente R$ 30.000 da FAPEMIG, e esses recursos foram de grande valia para a gente. Vale mencionar que eu cheguei na universidade aí no ano de 2021, esse projeto foi aprovado no ano de 2022, então ele foi aí o pontapé inicial, a gente diz assim, né, para a condução e continuidade dos trabalhos. A gente teve investimentos, né, ou seja, a gente comprou equipamentos, balança, medidor de pH e umidade, roçadeiras, pulverizadores costais, que a gente usa na experimentação. Além disso, a gente usou com insumos, né, adubos fertilizantes, produtos agroquímicos, saquinhos que a gente usa muito, né, saquinhos de papel para montar os experimentos, estaquinhas, entre outras coisas que são de grande valia para o nosso dia a dia. Então, foi um recurso nos ajudou grandemente, além disso, diárias para participação de alguns eventos. A gente destaca aqui o congresso, 12º Congresso Melhoramento de Plantas, realizado em Caxambu. A gente destaca a participação também em eventos, no caso do trigo, e eventos aqui internamente da Universidade Federal de Lavras. Bom, como produtos gerados, a gente teve a dissertação do Gabriel, que vos falou agora há pouco. A gente vai deixar esses links aqui embaixo na gravação desse vídeo. A gente teve também 2 artigos publicados, oriundos aí desse trabalho, em colaboração, e alguns também resumos, que a gente vai deixar todos os links aqui para quem quiser acessar. Bom, aproveita essa foto aí para dizer que foram mais de 25 pessoas envolvidas, mais de 25 discentes envolvidos nesse projeto. Então, essa capacitação, treinamento aí dessas pessoas são motivo de grande orgulho para a gente, né? Isso nos deixa aí bastante satisfeito. Além disso, a gente está atualmente com a solicitação de um registro de uma nova cultivar, que deverá ser chamada UFLA Alpha, né? Isso está em análise no RNC Mapa. E a gente destaca muito aqui, né, tudo isso que a gente falou, um agradecimento especial ao FAPEMIG por fomentar tudo isso que a gente pôde realizar nos últimos 3 anos com esse projeto. E também destaco aqui outros apoios que a gente teve, né, principalmente aí, o Gabriel já mencionou, né, dos programas de pós-graduação e também de agências de fomento públicas, né, como é o caso do CNPq. Atualmente eu sou bolsista também, desenvolvimento tecnológico, e a CAPES por fomentar essas bolsas e auxiliar esses programas. Então a gente agradece muito, e se ficar alguma dúvida aí, a gente também deixa os contatos aqui embaixo desse vídeo, para que alguém eventualmente tenha interesse em saber um pouco mais desse trabalho, a gente fica à disposição. Obrigado, pessoal, obrigado, Gabriel, obrigado a todo mundo aí, especialmente obrigado ao FAPEMIG aí por esse trabalho.